O nome Rockefeller ecoa através dos corredores da história, uma sinfonia de poder e riqueza que ressoa até os dias de hoje. Mas o que realmente sabemos sobre a família que, para o bem ou para o mal, moldou o mundo moderno de maneiras que muitos de nós sequer imaginamos? Mergulhemos na história de como um homem, com uma visão implacável e uma ambição sem limites, construiu um império tão vasto que suas ramificações ainda alcançam sua vida cotidiana, talvez sem que você perceba. A saga começa com John D. Rockefeller, uma figura de origens surpreendentemente humildes. Nascido em 1839, em Richford, Nova York, ele não herdou fortuna, mas sim uma mente inquisitiva e uma determinação férrea. Sua busca por controle não era apenas um desejo, era uma necessidade intrínseca que o impulsionou da obscuridade para o pináculo do poder. Ele enxergava o futuro no óleo, não apenas como combustível, mas como a própria essência da modernidade. Em meados do século XIX, a indústria do petróleo era um caos de pequenos produtores e refinarias, uma selva de concorrência selvagem. John D. Rockefeller viu não o caos, mas a oportunidade de ordem, sua ordem. Com uma astúcia empresarial sem precedentes, ele iniciou a aquisição estratégica de refinarias de petróleo, uma por uma, eliminando a concorrência com uma frieza calculista. Ele negociava descontos com ferrovias para transportar seu óleo, garantindo que seus rivais pagassem mais caro e, eventualmente, fossem forçados a vender seus negócios a ele. Assim, nasceu a Standard Oil, não apenas uma empresa, mas um monopólio sem precedentes, um colosso que, em seu auge, controlava cerca de 90% da produção e refino de petróleo nos Estados Unidos. No entanto, o caminho para o Império Rockefeller foi pavimentado com conflitos. O poder ilimitado da Standard Oil colidiu frontalmente com as noções de ética e justiça. As táticas de John D. Rockefeller eram controversas e implacáveis. Acordos secretos com ferrovias, preços predatórios que esmagavam pequenos empresários e uma pressão política maciça para garantir que as leis o favorecessem. A imagem do magnata, antes vista como um gênio dos negócios, começou a ser manchada pela percepção pública de um barão ladrão, um homem que enriquecia às custas de todos os outros. Foi nesse cenário de indignação crescente que surgiu Ida Tarbell, uma jornalista investigativa destemida. Com sua caneta afiada e sua pesquisa meticulosa, ela revelou ao mundo a história da Standard Oil, uma série de artigos que expuseram as práticas predatórias e a manipulação implacável de Rockefeller. A denúncia corajosa de Tarbell incendiou a opinião pública, transformando a Standard Oil de um símbolo de progresso em um emblema de ganância e corrupção. A crescente indignação pública culminou em um movimento fervoroso por reformas, e as leis antitrust, antes quase ineficazes, começaram a ameaçar seriamente o império de Rockefeller. O inevitável aconteceu em 1911, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos proferiu uma decisão histórica, ordenando o desmantelamento da Standard Oil, dividindo-a em 34 empresas menores. Parecia o fim de um reinado, a derrota do gigante. No entanto, o paradoxo foi surpreendente. A divisão, longe de diminuir a fortuna e a influência da família, na verdade as multiplicou. Cada ação da Standard Oil se transformou em ações de 34 novas empresas, muitas das quais se tornariam gigantes por si mesmas, como Exxon, Mobil e Chevron. John D. Rockefeller, já o homem mais rico do mundo, viu sua riqueza explodir ainda mais. O desmantelamento marcou uma transição crucial. O poder econômico bruto começou a se transformar em filantropia estratégica. Rockefeller, antes visto como um vilão corporativo, passou a dedicar a segunda metade de sua vida à doação de sua vasta fortuna. Mas essa filantropia não era desinteressada. Era uma forma de estender sua influência, de moldar a sociedade de maneiras mais sutis, mas igualmente poderosas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Apesar do desmantelamento, o verdadeiro poder dos Rockefeller estava apenas começando a se manifestar.
Como essa família, aparentemente despojada de seu monopólio, conseguiu tecer sua influência em cada aspecto da sua vida, de maneiras que você nem imagina. A filantropia Rockefeller, aparentemente louvável em sua grandiosidade, é um terreno fértil para questionamentos. Seria ela um ato puro de benevolência ou uma ferramenta astutamente empregada para moldar a sociedade à sua imagem e semelhança? Mergulhemos em como a família usou bilhões para influenciar a educação, a saúde e a política global, definindo com uma precisão quase orwelliana o que para eles significava progresso. Após o desmantelamento da Standard Oil, John D. Rockefeller, com sua fortuna multiplicada, virou-se para uma nova fronteira de controle: a filantropia estratégica. Em 1913, ele fundou a Fundação Rockefeller, dotando-a de vastos recursos que a transformariam em uma das maiores e mais influentes instituições de caridade do mundo. O foco inicial da fundação era a saúde pública e a erradicação de doenças, como a ancilostomíase, que assolava o sul dos Estados Unidos. À primeira vista, parecia um benefício inegável para a humanidade, um testemunho da generosidade de um homem que havia sido vilipendiado. No entanto, para alguns, era um meio para um fim, uma forma de estabilizar a força de trabalho e garantir a produtividade, enquanto silenciosamente construía uma base de boa vontade e influência. A Fundação Rockefeller exerceu uma influência profunda na medicina moderna e na pesquisa científica. Financiou a criação de hospitais, escolas de medicina e programas de pesquisa que revolucionaram o tratamento de doenças e a compreensão do corpo humano. A pesquisa em saúde pública, a descoberta de vacinas e o avanço da higiene foram inegavelmente impulsionados por esses recursos. Mas, ao direcionar fundos para certas áreas de pesquisa e não para outras, a Fundação também moldou o paradigma científico, privilegiando abordagens que se alinhavam com sua visão de saúde e controle social, muitas vezes marginalizando terapias alternativas ou holísticas. A educação foi outro pilar da estratégia Rockefeller. A família compreendeu que moldar as mentes era tão poderoso quanto controlar o petróleo. Eles financiaram generosamente universidades de prestígio e instituições de pesquisa, como a Universidade de Chicago e a Universidade Rockefeller. Essa injeção de capital permitiu o desenvolvimento de currículos específicos e a formação de gerações de líderes, acadêmicos e formuladores de políticas que, de forma consciente ou inconsciente, internalizavam e promoviam a visão de mundo da elite. A criação de think tanks, como o Council on Foreign Relations, também foi crucial. Essas organizações, financiadas pelos Rockefeller, tornaram-se incubadoras de ideias e políticas, moldando a opinião pública e direcionando o debate em direções que beneficiavam os interesses da família e de seus aliados, criando um pensamento único que permeava as esferas de poder. A influência dos Rockefeller não se limitou às fronteiras americanas. Sua política externa e o desejo de controle global eram evidentes. O financiamento do Council on Foreign Relations, por exemplo, deu à família um assento na mesa, onde a política externa americana era debatida e, muitas vezes, definida. Eles também financiaram organizações internacionais embrionárias, como a Liga das Nações e, posteriormente, a Organização das Nações Unidas, promovendo agendas globais que buscavam a cooperação internacional, mas que também podiam ser interpretadas como uma busca por uma nova ordem mundial. Para alguns, essa era uma teoria da conspiração. Para outros, um objetivo declarado de harmonização e controle global, onde as fronteiras nacionais se tornavam menos relevantes em face de uma governança supranacional. Dentro da própria família, no entanto, nem tudo foi um consenso monolítico. Houve um conflito interno, uma tensão entre a herança de poder e a consciência individual. Alguns membros das gerações posteriores de Rockefeller questionaram ou se desviaram do legado implacável de seu ancestral. Procuraram usar a fortuna da família
para causas mais progressistas ou para corrigir algumas das injustiças que o império havia causado. Essa luta entre a manutenção do poder e a responsabilidade social tornou-se uma característica definidora de algumas ramificações da família, com alguns buscando a redenção através de um tipo diferente de filantropia ou ativismo. Seus antepassados construíram um império de petróleo controlando a energia que impulsionava o mundo. Mas seus descendentes, com a mesma astúcia, construíram um império de ideias, controlando a narrativa, a pesquisa e a educação. Como essa influência sutil, mas poderosa, ainda molda suas escolhas diárias, sua saúde e até mesmo o seu futuro, de maneiras que você raramente percebe ou questiona. A teia de influência tecida pelos Rockefeller é mais complexa e duradoura do que qualquer monopólio industrial. O que resta, então, do Império Rockefeller hoje? A questão paira no ar, densa e intrigante. Longe de ser uma relíquia do passado, a família continua a exercer uma influência silenciosa, mas profundamente arraigada em sua vida, desde a comida que você consome até as complexas leis que regem a sua existência. A árvore genealógica de John D. Rockefeller se ramificou, e com ela, a estratégia de influência evoluiu, adaptando-se aos novos paradigmas do século XXI. A continuidade da influência. Rockefeller não se manifesta mais através de um monopólio de petróleo ostensivo, mas sim de uma presença capilar em setores estratégicos. Os investimentos atuais da família, através de seus escritórios e fundações, migraram para a vanguarda da inovação. Tecnologia, energia renovável e biotecnologia. Eles compreendem que o futuro do poder residesse não apenas em recursos brutos, mas no controle das plataformas que os processam e distribuem e nas descobertas que moldam a próxima era. Membros da família ocupam assentos em conselhos de grandes corporações e instituições financeiras, continuando a direcionar o fluxo de capital e a tomada de decisões em escala global. O lobby político, uma ferramenta antiga, permanece afiado, defendendo políticas que, embora muitas vezes apresentadas como benéficas para o bem comum, invariavelmente alinham-se com seus vastos interesses financeiros e ideológicos. O impacto dessa influência na vida cotidiana é mais palpável do que se imagina. Na agricultura industrial, por exemplo, a Fundação Rockefeller desempenhou um papel crucial na Revolução Verde, promovendo sementes híbridas e fertilizantes químicos que aumentaram a produtividade, mas que também geraram dependência de grandes corporações e alteraram fundamentalmente a forma como os alimentos são produzidos e distribuídos. No sistema de saúde, a pesquisa financiada por suas fundações continua a moldar a indústria farmacêutica, direcionando o foco para certas doenças e tratamentos, muitas vezes em detrimento de abordagens preventivas ou integrativas. Suas fundações, com dotações bilionárias, ainda são motores poderosos de pesquisa e inovação, definindo agendas científicas e prioridades de desenvolvimento em universidades e laboratórios de ponta ao redor do mundo. A pergunta final, que ecoa através das décadas, permanece: benevolência ou controle? A dualidade da filantropia. Rockefeller é inegável. Por um lado, as contribuições para a erradicação de doenças, a educação e o avanço da ciência são imensas e inquestionáveis. Por outro lado, a escala de seu poder e riqueza levanta questões desconfortáveis sobre a natureza do controle. A responsabilidade de uma família com tamanho poder e riqueza é um fardo pesado, e o debate sobre a transparência e a prestação de contas de suas fundações e investimentos é mais relevante do que nunca. Até que ponto a benevolência se entrelaça com o desejo de moldar o mundo à sua própria imagem? A resolução para essa saga é, em muitos aspectos, aberta. A família Rockefeller continua a ser uma força poderosa e complexa, uma tapeçaria de influências que se estende por séculos. Seu legado não é uma história estática, mas uma narrativa em constante evolução. Cabe a nós, como sociedade, o ônus de entender e questionar essa influência. Devemos nos educar sobre as origens do poder que molda nosso mundo, sobre as intencionalidades por trás das grandes doações
e sobre as consequências de aceitar o progresso sem questionar quem o define. O futuro do legado Rockefeller e de outros impérios invisíveis está em nossas mãos na medida em que escolhemos ser informados, críticos e, finalmente, agir. Você está verdadeiramente consciente das forças invisíveis que moldam seu mundo, suas escolhas e seu futuro? O legado Rockefeller é um lembrete contundente de que o poder, uma vez estabelecido, raramente desaparece. Ele apenas se transforma, se adapta e continua a tecer sua teia, muitas vezes de maneiras que permanecem ocultas à primeira vista. A jornada de John D. Rockefeller, de um magnata do petróleo a um arquiteto da filantropia moderna, é um espelho que reflete as complexidades e os dilemas de uma sociedade onde a concentração de poder e riqueza pode tanto construir quanto controlar, beneficiar quanto manipular. A vigilância é a chave para a liberdade.